Bom dia a todos. Mais um domingão, né? Primeiro dia da semana. Estando aqui no trabalho, agradecendo a Deus por estar aqui na presença de Deus. E agradecer, né? Pela vida, pelo ar que respiramos. E que o nosso Deus Todo-Poderoso possa abençoar o nosso dia. Que a paz do Senhor Jesus, né? Para quem estiver acompanhando a live aí, estejam com todos que estiverem ouvindo a palavra. E o Espírito Santo possa abrir o entendimento de vocês. Bom, o meu tema de hoje é sobre a palavra de Deus, do livro de Daniel, capítulo 3. Os estudos bíblicos que eu vou fazendo, né? Vou explicando aqui o que estamos vivendo hoje, nos dias atuais, e o que já aconteceu nas Escrituras, né? Já aconteceu com grandes profetas, reis, que foram levantados por Deus. Esse estudo ele fala sobre o ídolo de ouro do rei Nabucodonosor. Para quem conhece a história, sabe quem foi o rei Nabucodonosor, né? Ele foi o rei que Deus levantou para governar a Babilônia. Vamos continuar, vamos ler aqui capítulo 3. O rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim se ajuntaram sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Reverentemente ficaram em pé diante dela. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: Ordena-se, pois a todos vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, assim que ouvir o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis, com o rosto rente à terra. E assim prostrados devereis adorar a imagem de ouro, que o rei Nabucodonosor vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Sendo assim, logo que ouviram o som da corneta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de todos os demais instrumentos musicais, todo indivíduo, povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras de outras línguas e culturas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. Bom, vendo essa parte aqui, né? Depois nós continuamos aqui no 8. A gente vê que o rei ele tinha mandado fazer uma estátua, né? Feita de ouro, né? De prata e bronze. E isso mostra que no capítulo 2 falava do sonho dele. Que ele tinha visto no sonho dele uma estátua de ouro. E a cabeça era de ouro. E a cabeça significava o próprio rei. Foi isso que o próprio profeta Daniel, né? Revelou o sonho dele e ao mesmo tempo interpretou o sonho dele. E os significados de todas as partes do corpo. O ouro, que é um rei. A prata e o bronze, que seriam reinos menores, que se levantariam depois. E depois, um último, um quarto reino, que seria o ferro. Que seria o ferro.
Então ele pode ver que tudo que está acontecendo aqui no capítulo 3, Daniel tinha revelado o sonho dele, que ele pediu, e interpretasse o sonho. Continuando aqui, no versículo 8. Nesse momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando: o rei vive eternamente. Tu decretastes que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas executadas por muitos instrumentos, todos tocando juntos, deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidênego, que não fizeram caso de ti, nem de tuas ordens, ó rei. Não cultuam os teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor se encolerizou, ficou irado. Terrivelmente mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidênego. E rapidamente esses homens foram trazidos à presença do rei. E Nabucodonosor lhes questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abidênego, é mesmo verdade que não cultuais aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante ficai atento quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos, entoando suas músicas. Melhor será, imediatamente, que vos prostreis e adoreis a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a essa advertência, pois será bem melhor. Se não prestar o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago: que Deus poderá livrar-nos das minhas mãos? Olha o que o rei perguntou. Qual Deus iria livrar eles? Desafiou o Deus do céu, né? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego. Desafiaram o Deus vivo, que fez o céu e a terra. O rei desafiou. Então Sadraque, Mesaque e Abidênego respondeu ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Olha só que eles responderam: não precisamos de que ninguém nos defenda. Assim, amados, que hoje em dia, muitas vezes a gente sofre injustiça, às vezes alguém tenta te prejudicar, muitas vezes a gente quer usar a força do braço. Aí as pessoas falam: mas você não vai se defender? Você não vai fazer nada? Amados, se você tiver Jesus como teu advogado, quem poderá te defender? Homens? Amados, o próprio Deus, o próprio Senhor é seu advogado para te defender em qualquer circunstância e situações da vida. Então, olha o que Sadraque, Mesaque e Abidênego falou no versículo 17. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, Elá, do céu, a quem cultuamos, pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou enfurecido de novo, que seu rosto transfigurou-se em ódio, e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidênego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais quente, mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram até os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abidênego para dentro do incinerador. E eles caíram amarrados dentro da fornalha, ardendo em chamas. Mas logo depois o rei, assustado, levantou-se depressa e indagou os teus conselheiros:
não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam, sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou, pois estão vendo isso? Há 4 homens amarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos, e o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Olha só, Deus enviou o seu próprio anjo, né? O próprio Deus ali guardou eles, né? Olha para você ver que interessante. Apressadamente, Nabucodonosor aproximou da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidênego, servos de Elá, o Deus Altíssimo, sai e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abidênego deixaram a fornalha ardente e saíram no meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei estavam estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas nem tiveram o poder de ferir em qualquer parte do corpo deles. Nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro algum de fogo neles. Então Nabucodonosor exclamou, bendito seja Elá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que enviou o seu Malaque, anjo, e livrou seus servos que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas, a prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Elá. Diante desse acontecimento, eu decreto que toda pessoa, qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, seja sumariamente esquartejado em sua casa, seja transformado em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos da maneira. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidênego e os fez prosperar na província da Babilônia. Então, amados, a gente fica de exemplo, né, desses 3 jovens, né, que temiam a Deus, né, o Deus do céu, né, o Deus de Abraão, de Isaac, né, o Deus dos profetas, o Deus vivo que um dia deixou sua divindade, sua glória e se fez homem no meio de nós, que é Emmanuel, que é Deus conosco, está lá profetizado em Isaías 7, né, que foi através de uma virgem que Deus se fez homem. Então, amados, fica de exemplo que quando a pessoa não se prostra a outros deuses, ele se prostra ao Deus vivo. Não se prostra diante de imagens, de ídolos, não se prostra diante de nada que não seja o próprio Deus vivo do céu. E a gente tirando de exemplo dessa história, hoje, principalmente nessa nação, como no mundo inteiro, e no tempo que estamos vivendo, quantas pessoas não prestam culto a imagens, escultura? Vamos tirar um exemplo aqui no Brasil. Existe uma padroeira que foi levantada. Um pedaço de barro encontrado dentro de um rio e levantaram como uma deusa. Por que você acha que Deus está irado com essa nação? Por que nós passamos sempre por problemas difíceis, dificuldades? Por quê? Porque o povo dessa nação está na idolatria. Comete o mesmo erro, né? Somente aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade que jamais se prostrarão diante de imagens, de escultura. Porque é idolatria, mano. Todo tipo de idolatria. As pessoas adoram um Deus feito de barro. Barro, gente. Deus feito de ouro, de prata, de bronze, de madeira. Essas coisas, elas nada podem fazer por nós. São feitas por mãos humanas. Você vê aí, o próprio rei mandou erguer uma estátua reverente a ele. Cabeça de ouro, peito de bronze, prata, né? Porque ele tinha os reinos na mão dele. E não é nada aquela imagem. E muitas pessoas muitas vezes não sabem, por falta de conhecimento da palavra, colocam isso dentro da sua casa. Aí vão lá, acende vela, faz uma oração na frente da imagem, prestam respeito a um pedaço de imagem. Gente, isso é idolatria. Se ajoelha, né? Presta um gesto de respeito, tipo uma continência, qualquer coisa. Gente, qualquer tipo de prática hoje, esse tipo.
E dificilmente vou ter que falar a verdade aqui. Eu sei que muitas pessoas não vão gostar, mas a maioria dos católicos fazem isso. A maioria. Um católico sincero, um católico que lê a Bíblia e conhece a palavra, eu tenho certeza que ele não presta culto a essas coisas. Mas tem muitos que fazem isso. Acende vela, se prostra, chora em frente à imagem, achando que a imagem vai fazer milagre. Gente, é umas coisas que não tem lógica. Não tem lógica. E as pessoas acabam cultuando, levam em procissão. No Salmo 115 fala, né? Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não anda, tem mão, mas não apalpa. Nada podem fazer. E fala lá, se tornam como eles os que fazem e os que o seguem. Ou seja, é idolatria. Aí, por isso que a gente vê tantas situações difíceis na nossa nação. Por que muitas pessoas não prosperam? Por que será? Por quê? Porque adora deuses. Adoram deuses feitos por mãos humanas. Adora homens, adora políticos, adoram líderes religiosos. Homens pecadores como nós, adorar, prestar culto, como se fossem Deus, são homens. Aí eu falo, amados, se as pessoas hoje prestam culto em sacrifício a deuses feitos por mãos humanas, como essas imagens que existem hoje. Hoje você pode reparar no Brasil mesmo, cada município, cidade tem um padroeiro. Tem um padroeiro. Você pode reparar. Uma cidade é São José, outra cidade é São Pedro, outro lugar é Santo Agostinho. Você vai em outra cidade é Santo Antônio. Você vai numa cidade, lá tem uma estátua de São João. Você vai numa cidade, lá tem o Cristo Redentor. Gente, aquilo ali é uma imagem. Vamos lá tirar foto. Ai, olha o Cristo me abraçando aqui. Gente, é idolatria. O próprio Deus fala em Êxodo 20. Lá em Êxodo 20. Primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a sua alma. E não farás imagem nenhuma do que está em cima no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Pois são Deus zeloso, que pune com iniquidade os filhos de terceira até a quarta geração, mas pratico misericórdia até 1000 gerações dos que me obedecem. O que é obedecer, amados? Obedecer à palavra de Deus, obedecer ao mandamento. Então, amados, se você está nessa prática hoje, acendendo vela para a imagem de santo, prestando culto, fazendo pedido de oração, amados, você está sendo enganado. Ah, mas faz um milagre. O milagre acontece. Oséias 4,12 fala assim, ó. Vamos ver aqui em Oséias 4, versículo 12. Eu bato nessa tecla, fazendo pregação. As pessoas muitas vezes não gostam que a gente fala, mas a gente tem que falar a verdade, dentro da palavra, né? Não estou aqui condenando ninguém, mas a palavra de Deus, Ele vai julgar. A próprio Deus vai julgar os nossos atos, as nossas obras. Olha o que fala aqui, ó. Eis que o meu povo, Oséias 4, capítulo 4, versículo 12. Olha que Deus fala para Oséias. A prostituição ao vinho velho e ao novo, estragando o discernimento e o meu senso do meu povo. Ou seja, o que Deus fala aqui? O meu povo anda bebendo muito vinho. Eis que meu povo tem consultado ídolos de madeira e de um pedaço de pau, acreditam que recebem respostas. Ora, um espírito de prostituição os seduz e eles, prostituindo, se afastam e abandonam o seu Elohim Deus. Olha que interessante. Então, quer dizer que as pessoas vão lá, faz pedido, ora para aquele pedaço de gesso dentro da sua casa, acende uma vela, ou vai lá no culto da igreja, né?
Em vez de cultuar a Deus, para cultuar a Deus, amados, não precisamos de imagens, não precisamos de objetos religiosos, não precisamos de nada disso, amados. Para a gente cultuar a Deus e adorar a Deus, você não precisa ter objeto religioso na sua casa. Você não precisa ter imagem de santo. Você não precisa ter imagem de ninguém na sua casa para prestar culto. Só basta você reunir em sua família, pegar a Bíblia, sentar, meditar uma palavra, né? Orar a oração que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso, cantar louvores e cânticos ali para o Senhor. É simples, para adorar a Deus, amados. Não precisa de ter imagens, de objetos religiosos. Para adorar e cultuar a Deus não precisamos de nada disso. Deus, Ele quer buscar os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores. E é isso, você acha lá na passagem da Samaritana, no poço, onde Jesus prega para a Samaritana, né? Senhor, mas onde devemos adorar? No monte? Nas colinas? Nos templos em Jerusalém? Aí Jesus fala para ela: eis que chegará um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ou seja, dependente do lugar, mas você tem que adorar em espírito. Então não precisa de nada dessas coisas, não precisa de imagens, escultura dentro da sua casa. Porque, amados, é que igual fala aqui, ó, em Oséias 4,12. Ora, um espírito de prostituição o seduz, e prostituindo se afasta e abandona Deus. O que é o espírito de prostituição? É um espírito de engano, é um espírito maligno, é um demônio, é um principado que está agindo ali. Por quê? Porque quando você está orando ali, em volta dessa imagem, você está... O diabo está ali em volta, em derredor. Assim que você está adorando aquele pedaço de imagem, o diabo está ali em volta, em derredor de você. Ele está ouvindo tudo que você fala. O diabo é igual um leão, está louquinho assim para te devorar. E o que ele faz? Ele ouve o que você pediu ali. Aí o que acontece? O próprio diabo vai fazer um milagre. O espírito maligno vai fazer um milagre para te enganar. Aí a pessoa vai ver que o milagre aconteceu. O que a pessoa vai fazer? A partir dali a pessoa não vai mais prestar culto a Deus. Vai prestar culto àquele pedaço de barro, aquele pedaço de ídolo, feito de madeira, seja de bronze, seja de gesso. Não importa que material ele seja feito, vai prestar culto àquilo. Vai deixar de adorar a Deus para adorar aquilo. Por quê? Porque fez um sinal. Ou seja, um falso milagre. Você entendeu, amados? Então é muito perigoso isso. Então muitas vezes é falta de discernimento, de conhecimento da palavra de Deus, que essa nação está perecendo por causa da idolatria. Agora eu falo, se já adoram um pedaço de barro, ou um pedaço de ouro, um pedaço de madeira, feito por mãos humanas, e quando o anticristo estiver no poder? Já estamos vivendo isso, né? Nesse tempo político. O comunismo aí, né? O ferro, né? O ferro aí. E a gente resistindo ao ferro. Ou seja, o barro ele se resistindo, né? A parte mais frágil se resistindo ao ferro. Esse poder de domínio, né? Que ele vai dominar as nações todas. Então é o espírito do anticristo. Ele já está agindo. Depois vai aparecer literalmente. A pessoa, um homem, aparecer falando que é Deus. E aí? Falando de prosperidade, segurança, igualdade, liberdade religiosa. O que vai acontecer? As pessoas vão aceitar. Por quê? Porque se já adoram deuses feitos por mãos humanas, não vai adorar um homem? 666, que é o número de um homem, né? Que é a besta do Apocalipse. Você acha que as pessoas não vão aceitar a marca? Vai, porque já estão acostumados a adorar, prestar culto a deuses. Se aparecer um homem se parecendo como Deus, as pessoas vão adorar ele. Véio. Vai achar que ele é Deus mesmo, porque ele também vai fazer sinais, ele vai fazer maravilhas.
para enganar as nações. Amados, estamos vivendo tempos que a palavra de Deus está se cumprindo, que o próprio Senhor Jesus fala, o anticristo vai se assentar no lugar santo, o iníquo, o desolador. Jesus fala em Mateus 24, quem lê Daniel entenda, amados. Lê o livro de Daniel. Quem lê Daniel entenda. O próprio Jesus fala isso em Mateus 24. Quem lê Daniel entenda. A abominação vai se assentar no lugar santo. Isso lá em Israel. Num templo que está sendo construído, preparado para ele. Então, amados, estamos já vivendo isso. Está sendo preparado para esse mundo. E você, como é que você está? Você está preparado? Você vai se prostrar diante desse homem que vai se levantar? Você vai se prostrar diante do comunismo? Você vai se prostrar diante do sistema da besta? Mencionado em Apocalipse 13? Você vai se prostrar diante desse sistema? Você vai deixar de adorar o Deus vivo do céu para adorar a deuses, para adorar a homens? Você não vê aí, gente, meio político? O povo endeusando Bolsonaro, fanatismo, outro endeusando Lula, pessoas se dividindo, brigando, em vez de adorar o Deus vivo. Meus amados, a palavra de Deus vem se cumprindo. E você vê que esses 3 jovens judeus não se prostraram diante da imagem da Nabucodonosor e foram lançados na fornalha, lançados no fogo, mas não aconteceu nada com eles. Por quê? Porque eles depositaram sua fé no Deus vivo, e o Deus vivo os livrou para mostrar quem é o Deus que ele serve. E você que está ouvindo essa mensagem hoje? E você que está ouvindo essa palavra aqui hoje? Você vai se prostrar diante do sistema por um prato de comida? Quando ele falar, quem não tiver a marca no meu nome não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder trabalhar. Lembra quando começou as vacinas? Muitas empresas estavam proibindo quem não tomasse a vacina ser mandado embora. Amado, isso já foi um teste. Isso foi um teste. Onde eu trabalho aqui não exigiu. Mas se um dia exigir, quiser mandar embora, pode mandar. Deus vai me sustentar. Eu creio num Deus vivo. E você? Está preparado para renunciar? Para renunciar tudo, para perder tudo? Por amor a Cristo? Por amor à palavra de Deus? Você vai se prostrar diante do sistema? Você vai ter medo de ser morto, degolado, torturado, por amor a Cristo? E aí? Fica essa pergunta. Está preparado para isso? Está preparado? Prefere continuar aí tomando as vacinas, com medo de perder seu serviço, perder sua vida? E aí? Você vai fazer igual os 3 jovens? Não vai se prostrar diante do sistema? Não vai aceitar? Amados, o mundo está sendo preparado para isso. O mundo está sendo preparado para isso, infelizmente. Mas as pessoas parecem que não acreditam. Muitas vezes a gente fala, a gente comenta, às vezes em casa, as pessoas não gostam, sabe assim, estão com medo de perder a vida que tem. Estão com medo de passar fome. Estão com medo de perder seu emprego. Eu não tenho medo não. Se Deus tiver que permitir, se tiver que alguém me mandar embora, vai mandar. Eu não vou aceitar. E você? Vai se prostrar? Vai negar a Cristo? Aquele que deu a vida por você na cruz do Calvário? Que pagou um alto preço por nós? E aí? Será que realmente todos estão preparados para suportar isso? As pessoas botam confiança demais em homens. Bolsonaro põe confiança demais em Lula. Está aí o resultado que nós tivemos. Por isso que essa nação, gente, está perecendo. Por falta de conhecimento das Escrituras. Por falta de conhecer a palavra de Deus. Então, Jesus hoje te chama ao arrependimento, amado. Abandona a idolatria.
abandonam a feitiçaria, abandonam o adultério. Tem pessoas que adoram até seus cônjuges, até seus parceiros. E aí? Então, amados, como é que fica? Está preparado para suportar, passar dificuldade, mas ficar firme até o fim e não adorar o Deus vivo? E não adorar o anticristo? Porque tudo está sendo preparado. A gente vê que o Espírito dele já está agindo. Já está agindo. As pessoas ainda estão dormindo, a igreja dormindo. A igreja dormindo, gente. Pastores não estão pregando mais isso. Não estão pregando a volta de Cristo, não estão pregando salvação, não estão pregando arrependimento. Só estão pregando o que as pessoas querem ouvir. Porque as pessoas só querem bênçãos. As pessoas só querem prosperidade. Mas as pessoas não querem abandonar a idolatria. Tem medo. Tem medo, amado? Eu mesmo não tenho medo. Eu não tomei, mas não vou tomar. Eu não existe. E sempre exigir. Falei, então, mas se você não tomar, vai poder te mandar embora. Vai chegar uma hora que essa lei, que quem não tomar, as empresas é para mandar embora. A empresa vai contratar servir pessoas e as pessoas falam, você tomou? Não. Então você não pode contratar. E aí? O que você vai fazer aqui? Como é que você vai trabalhar? Meu filho, você vai ter que se virar. Vai ter que trabalhar para você mesmo, fazendo alguma coisinha ou outra ali, fazendo uma coisinha aqui, você sabe fazer, para se virar, para sobreviver. E aí? Está preparado? Será que o povo dessa nação está preparado para suportar o que vai vir? Mas as pessoas estão adorando o ouro, a prata e o bronze. Mas adorar a Deus está passando longe. Está preparado para perder seu trabalho? Está preparado para perder tudo que você tem? E aí? Está preparado para perder até sua família, se for contra você? E aí? Você está preparado para ouvir isso? Talvez das pessoas que estão mais próximas de você? E você ficar sozinho? Amado, é melhor você ficar sozinho, adorando Deus vivo, permanecer firme na fé dele, do que adorar o sistema e você perder a sua salvação. Amado, a salvação é individual. Cada um tem uma escolha. Eu não estou aqui para obrigar ninguém a escolher o caminho de Deus. Mas a palavra de Deus, ela deixa bem claro aqui. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Ou você ama o mundo, ou você ama Deus. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, mas aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Aquele que adora a Deus e é amigo de Deus, ele vai se tornar inimigo do mundo. E aí? Mas os tempos estão difíceis, as coisas estão acontecendo, né? Estamos vivendo a palavra de Deus se cumprindo. Esse dia eu preguei o profeta Daniel 2, no sonho do rei, falando dos reinos que iriam se levantar, e a gente já estamos vivendo isso, estamos presenciando essas nações se levantando. Está na hora de acordar, está na hora de você católico acordar, você evangélico acordar, né? Porque o meio evangélico também tem uma adoração enorme por mamão, né? Tem igreja evangélica que só prega prosperidade, dinheiro, né? Pregando heresias, e não prega contra o pecado, não prega idolatria, não prega salvação, não prega arrependimento, não prega a volta de Cristo. Então, amados, fica preparado e vigilante, porque o anticristo virá primeiro, antes da volta de Jesus. Apostasia, que é o esfriamento da fé, as pessoas perderão a fé, você entendeu? Por causa das dificuldades, por causa do que está acontecendo, por causa do quê? Por falta de conhecimento desse livro aqui, conhecimento da palavra, conhecimento desse livro que traz palavras de vida eterna. O próprio Jesus fala, Jesus é a água viva, Jesus é a palavra, Jesus é
Emanuel, que é Deus conosco, se fez homem no meio de nós, deixando sua glória, sua divindade, para se fazer homem, para nos trazer vida eterna, para nos ensinar a viver em obediência à palavra de Deus. Então, quer dizer, deixou sua glória. Olha só, gente. Suportou tudo por amor a nós. Nós que não somos merecedores. E olha o amor dele por nós. E será que nós vamos ter a mesma força de suportar tudo com paciência? Por amor a ele? Jesus fala que aquele que suportar e resistir até o fim, esse será salvo. Está preparado, amado, para suportar tudo que vai vir e resistir até o fim? Amados, está na hora do povo despertar. Não seja como esses 3 jovens, seja firme, não se prostre ao sistema. Nós não podemos se prostrar ao engano, a essa mentira em que o mundo está sendo preparado. Amados, vigia, amados. As pessoas estão lutando por uma pátria terrena. Ai, vou defender a minha pátria terrena, o Brasil. Até no hino fala, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Olha, gente, idolatrada. Idolatrada, idolatria. Você está adorando o quê? As coisas terrenas. Você está lutando por uma pátria terrena. Nós temos que lutar, amados, por uma pátria celestial, que é a Nova Jerusalém. Essa é a promessa de Jesus por nós, que a pátria lá no céu. Está disposto a morrer por essa pátria celestial? Ou está disposto a morrer por uma pátria terrena? Meus amados, está na hora de buscar mais a Deus, meditar mais a Escritura, pedir direção para conhecer a palavra de Deus, para você não ser enganado. Amém? Eu vou terminar o vídeo aqui, né? Daqui a pouco tem que voltar do intervalo. Quero agradecer a Deus por dar essa palavra, esse discernimento, para que as pessoas despertem, gente, desperta a igreja, desperta católico, desperta evangélico, desperta a nação brasileira, desperta, tu que dormes, pois viremos tempos difíceis. E aquele que guardar sua fé em Cristo e não negar tua fé e viver, suportar com paciência até o fim, vai ser salvo, amados. Mas aquele que não suportar e aceitar o sistema por causa de um prato de comida, por causa disso e aquilo, vai estar condenado. A própria palavra fala, né? Aquele que crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquele que não crê já está condenado. Aquele que não crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, que se fez homem no meio de nós, se tornou carne como nós, aquele que não crê nisso, já está condenado. Mas ainda há tempo para o arrependimento. Amém? Então, que Deus abençoe. Um ótimo domingo, né, que está se iniciando em mais uma semana, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. E que o Espírito Santo de Deus dê sabedoria, entendimento da palavra, que você possa conhecer a verdade. Jesus fala em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, amados, é Jesus. E a palavra se fez homem no meio de nós. Lá no livro de João, capítulo 1, fala. É só ler, gente. Leia as Escrituras. Leiam a palavra de Deus. Medite nela. Medita ela aqui, ó, no teu pensamento, no teu coração. Guarda. Porque são palavras de vida eterna. O próprio Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Que Deus abençoe e um ótimo dia abençoado.